qual a melhor corretora de criptomoedas do mundo em taxas efetivas, ou seja, quanto realmente você paga pelas criptomoedas, qual é a mais barata, qual é aquela com a qual você, com 100 mil reais, por exemplo, consegue comprar a maior quantidade de Bitcoin ou de Ethereum. É exatamente isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje com uma ferramenta nova aqui que você consegue comparar em tempo real as 4 maiores corretoras de cripto do planeta. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar em detalhes essa ferramenta para você poder comparar em tempo real as exchanges, as taxas, e também te mostrar aqui na prática como é que você faz baseado em taxas para decidir em qual corretora abrir conta ou qual corretora utilizar para fazer os seus trades, né, suas negociações de compra e venda diárias, semanais ali, independente da frequência que você utilize. Enfim, tudo isso em mais um vídeo bastante resumido porque aqui eu valorizo o seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você. O seu like, você já pode fazer isso no começo do vídeo. Então já clica aqui no botão de like para começar. Fica o meu muito obrigado a todos vocês que deixam like nos vídeos. Já aproveito também para fazer o convite, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Se inscreve, clica aqui no sino das notificações e já marca como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo. Aqui são pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso, eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, vamos lá, meus amigos. Eu tenho aqui as 4 maiores corretoras do mundo em número de contas e em volume de trade também, ou seja, quantas pessoas têm contas nessas exchanges e quanto é movimentado diariamente. Essas são as 4 maiores. São elas Binance, OKX, Coinbase e Bybit. E por que é importante ter conta nessas maiores do mundo? Primeiro por questão de liquidez, ou seja, é muito mais fácil comprar e vender nessas exchanges, que são as exchanges que mais movimentam no mundo, dado principalmente que cada exchange é uma bolsa individual, ou seja, o preço que você está vendo na Binance pode ser diferente do preço que você está vendo na Bybit, pode ser diferente do preço que você está vendo na OKX. Claro que essa diferença de preço tende a ser mínima, mas não é exatamente a mesma. E quando você manda uma ordem de compra em uma das corretoras, por exemplo, mandei uma ordem de compra lá na Binance. Essa ordem de compra só pode ser executada dentro da própria Binance, ou seja, só pode alguém me vender o que eu estou comprando ali dentro da própria Binance. Eu não consigo mandar uma ordem na Binance de compra e essa ordem de compra executar lá o que tem alguém vendendo na OKX, por exemplo. Diferente do que acontece no mercado tradicional, ou seja, eu tenho lá 2 corretoras, a XP e o BTG. Se eu mandar uma ordem de compra para comprar Itaú através da XP, ela pode simplesmente executar uma ordem de alguém que está vendendo no BTG e vice-versa. Por quê? Porque as corretoras não são bolsas. Então nós temos as corretoras de valores no mercado tradicional e aqui no Brasil a bolsa principal, a única bolsa que nós temos até o momento, que é a B3. Então tudo é executado dentro da bolsa. Ou seja, uma ordem de venda minha em uma corretora pode ser executada, né? Pode ser comprada por qualquer outra pessoa em qualquer outra corretora do país. Já aqui no mercado cripto não funciona assim. Por isso que liquidez é muito importante dentro de uma exchange. É justamente a liquidez maior que essas maiores exchanges têm. É justamente isso que me traz a tranquilidade de colocar uma ordem ali próximo ao valor de mercado, uma ordem de compra ou de venda, e essa ordem ser executada rapidamente. Da mesma maneira que se eu mandar uma ordem a mercado, ela vai ser executada muito próximo do valor ali do mercado naquele momento, né? Quando eu não tenho liquidez, por exemplo, eu vou pegar lá Ethereum, quero vender Ethereum por 4 mil dólares. Se eu tenho uma liquidez muito pequena, pode ser que a primeira ordem ali de compra esteja em 3.950, ou seja, tem uma diferença ali, né? E nessa diferença eu posso perder bastante. Essa falta de liquidez pode incomodar, prejudica muito. Então, quando a gente está falando aqui das maiores, nós estamos falando das que mais têm liquidez e mais trazem segurança nesse aspecto de negociação. Outro ponto é a robustez das exchanges. Eu já fiz outros vídeos aqui comparando várias outras coisas entre exchanges. Eu recomendo que você assista esses vídeos aqui também. Por exemplo, comparando ferramentas, avaliações, volume de negociação, as camadas de segurança, se tem ou não prova de reserva, por exemplo. Então tem vídeo já comparando tudo isso. Nesse vídeo especificamente eu quero comparar as taxas, mas as taxas efetivas, porque tem muita corretora por aí que aparece lá, zero taxa, mas aí quando você vai ver a taxa efetiva, né, o quanto você fica de Bitcoin com um determinado valor, por exemplo, é menos do que em outros lugares, ou seja, tem taxas ocultas ali, tem o chamado spread, que é, mesmo que você não tenha uma taxa efetivamente, você vai acabar pagando mais caro pelo ativo ou algo do gênero. Então, para comparar de fato, de maneira 100% transparente, você precisa entender exatamente quanto você consegue comprar de Bitcoin com 100 mil reais. Esse é um exemplo. E para isso nós temos uma ferramenta recém-lançada que eu compartilho com você nesse momento aqui na tela, Crypto Trade Analyzer. Aqui, meus amigos, nós podemos comparar, por exemplo, as 4 maiores exchanges do mundo, Binance, Bybit, Coinbase e OKX, exatamente qual
no momento tem as melhores taxas, ou seja, o menor preço que você paga pelo ativo, beleza? Como é que compara aqui? Então você vê que tem um quadro comparativo em tempo real, tá vendo? Tá rolando aqui os trades nesse exato momento, a gente está comparando aqui Bitcoin e eu posso tanto comparar aqui o valor de um Bitcoin, quanto eu posso mudar aqui também para o USDT. Então vamos mudar aqui para o USDT já de cara. Vou deixar aqui então $100 mil, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na comparação. Tá vendo que tá com o selo aqui a Binance no momento de Best, né? Ou seja, melhor, o menor preço que você paga, né? E exatamente aqui, ó, nós temos uma comparação, tá vendo? Ó, aqui aparece em tempo real. Aqui tá oscilando entre uma exchange e outra, tá vendo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui Binance versus OKX no momento. Olha só. A Binance está salvando aqui em relação ao OKX, né? Ou seja, economizando, ó, esse valor aqui no momento. $16 a cada $100 mil, tá? $16, $21, $6, $14. É exatamente isso aqui que ela tá economizando frente ao OKX no momento com uma ordem de $100 mil para comprar Bitcoin. Agora vamos mudar aqui para Bybit, tá vendo? Ela tá aqui do lado, mas você consegue comparar aqui também nesse quadrinho aqui alterando, né? Então, olha só, contra a Bybit, tá vendo que às vezes muda, às vezes a Bybit até fica um pouquinho mais barata do que a Binance quando a gente olha aqui, ó, mas vamos dar uma olhada. Ó. $12 mais barato Binance, né? Salvando $12, salvando 8. Quando fica verdinho é porque você tá poupando ao comprar na Binance, por isso que ela tá aqui como best. Aí, ó, oscilando 4, 6, menos 1, menos 2, 14 positivo, 20 positivo, 7 positivo, 19 positivo, ou seja, vai oscilando bastante aqui, dá para colocar aqui que em 95% do tempo, talvez um pouco mais até, na Binance o preço acaba ficando melhor do que na Bybit. Por que não em 100% do tempo? Porque a gente tem as oscilações de mercado aqui, como eu falei, são bolsas independentes. Então, essa oscilaçãozinha que dá aqui, o preço ficar um pouquinho, né, se movimentar um pouquinho mais rápido aqui ou lá, é que causa essas distorções. Mas, via de regra, até pela própria liquidez que a Binance tem, ela acaba tendo um preço de negociação melhor para compra, beleza? Agora vamos comparar, por exemplo, com a própria Coinbase. Tá vendo aqui, ó, Coinbase versus Binance. Quando você compara aqui Coinbase com Binance, você vai ver que a diferença é muito grande, tá dando $530, $520, ou seja, é um valor bem significativo aqui, né? Logo, nós já conseguimos concluir que a mais cara de todas aqui é justamente a Coinbase. Por que a Coinbase é mais cara aqui do que o OKX, do que Bybit, do que Binance? A Coinbase ela é muito focada em institucional, beleza? Então, a gente vê aí a Coinbase entrando, né? Entrou recentemente no Brasil, etc. Só que quando a gente compara taxas, ela realmente perde para as outras, certo? E a diferença é uma diferença significativa. Agora, olha só, OKX comparando com Binance aqui, ó. OKX 17 abaixo, 11 abaixo, 32, 17, 19, ou seja, ó, ela até chega a oscilar aqui, ó. Você viu que piscou aqui Best OKX também, entre Bybit e OKX, acaba oscilando um pouco em termos de ser melhor ou não, mas como eu falei, 95% do tempo aqui acaba piscando Binance como a melhor. E essa ferramenta traz aqui também os preços, né? Melhor preço de compra, melhor preço de venda aqui nesse book em tempo real, isso é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Você consegue visualizar o book de todas elas em paralelo. E aqui em cima você consegue também ver outros pares. Então vamos, por exemplo, ver aqui ETH BRL. Olha só, Ethereum e reais. Qual que é a melhor? Na internacional aqui, somente a Binance tem Ethereum no par BRL. OKX e Coinbase até tem Ethereum no par BRL, mas aí na versão nacional. Agora vamos jogar aqui Ethereum barra USDT. Também a gente vê aqui uma diferença, ó. E de novo nós temos uma diferença considerável aqui da Coinbase comparando com as outras, né? Comparando com Binance, enfim, com todas as outras aqui também, porque da Binance para Bybit e para OKX a diferença é bem menor. Mas já deu para ver aqui que com as oscilações, na maior parte do tempo, novamente, fica aqui com a Binance o menor preço, certo? Onde você mais poupa dinheiro comprando criptomoedas. Já aqui, pessoal, abaixo nós temos preferências. Então, nas preferências aqui, quando você clica aqui, você pode colocar o seu tipo de usuário. Então, se você já atingiu o nível VIP1, VIP2, VIP3 nas exchanges, olha só, tem aqui os da Bybit, tem aqui da Coinbase, que é por número de volume de trade, tem aqui também da OKX, ó, se você é VIP1, VIP2, VIP3, enfim, você pode personalizar isso aqui para saber, olha, se eu for VIP2 aqui na Binance, VIP2 na Bybit, VIP2 na OKX, qual que vai valer mais a pena? Aí você coloca aqui VIP2 em cada uma delas. Então vamos testar aqui, por exemplo, VIP2 em todas elas aqui para ver qual está saindo mais barato. Nesse caso aqui, a OKX está vencendo. Olha, a gente vê aqui. Aí já é para traders maiores, né? Quem chega a VIP2 aqui da OKX. Só tem um detalhe, tanto para Coinbase quanto para OKX, esse comparativo aqui, como eu falei, é para as contas internacionais, né? As contas globais
globais, ou seja, aqui no Brasil, tanto Coinbase quanto o OKEx trabalham com contas nacionais, com CNPJs brasileiros. As internacionais, de fato, são Bybit e Binance. Então tem que tomar só esse cuidado aqui, porque as taxas das nacionais, né, as OKEx e Coinbase aqui no Brasil, elas são um pouquinho mais caras do que essas que aparecem aqui, beleza? Embora entre as duas, eu já fiz comparativo de taxas aqui no canal, a OKEx leve vantagem sobre a Coinbase como nacional. E não é segredo para ninguém, já falei várias vezes aqui no canal, a estratégia que eu utilizo é ter duas exchanges, uma no exterior, outra nacional. A nacional que eu utilizo é a OKEx e a do exterior é a Binance. Por quê? Porque são as duas mais robustas em cada segmento e também aquelas que têm as menores taxas em cada um deles. Agora, tem outro detalhe. A Binance tem uma vantagem sobre outras exchanges em termos de taxas, que é se você tem BNB na sua conta da Binance, lá na sua conta Spot, você ativa lá as taxas cobradas em BNB, você tem 25% de desconto sobre taxas. Ou seja, aqui no lugar de 0,1, nós vamos ter taxa de 0,075%, tá vendo? Aí aumenta a diferença para as outras exchanges quando a gente deixa aqui a taxa para quem tem BNB em carteira. E para quem abre conta com o link aqui do canal, tem mais 10% de cashback sobre as taxas. Então a nossa taxa real aqui vai para 0,065. Essa é a taxa efetiva para quem abre a conta com o link aqui do canal. E tem também BNB em carteira lá ativado para cobrar as taxas em BNB. Então vai pagar quase metade da taxa aqui. Em resumo, efetivamente, quanto é que você está pagando aqui? Né? São os 100 mil mais 65 dólares. Então são 100 mil e 65 dólares no preço do Ethereum. É o que você paga, 65 dólares de taxa a cada 100 mil. Aqui na Bybit, pegando esse exemplo, são 100 mil e 100. Quando a gente inclui aqui as taxas na Coinbase são 100.600 e na OKEx 100.100. Esse valor aqui a mais dos 100 mil é só o valor da taxa efetivamente. Lembra sempre, não é só taxa que conta. O preço que você paga também conta e é por isso que fica oscilando aqui quanto que você tem salvo aqui, né? Ou seja, quanto que você poupa numa compra de Ethereum, numa compra de Bitcoin em cada uma das corretoras. E aqui você consegue ver exatamente esse comparativo aqui. Então, quando eu tiro aqui isso das preferências, aparece aqui tudo linear de maneira bem mais clara. E esse link aqui, para você fazer as suas comparações, editar aqui exatamente de acordo com o seu perfil, dar uma brincada aqui com os tipos de criptomoedas, etc, para fazer de fato um comparativo aqui em tempo real e tomar a sua própria decisão, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, assim como vou deixar aqui também na descrição e no comentário fixado os links para você abrir conta em cada uma dessas corretoras, os links seguros e naquelas que tem bônus aqui no canal também, eu tô deixando os links com bônus para abertura de conta, beleza? E só reiterando por que eu tenho duas exchanges e por que eu recomendo sempre que você tenha duas exchanges dada a legislação que nós temos atual no Brasil, porque na nacional você tem até 35 mil reais para vender dentro do mês, independente do lucro isentos, ou seja, se de 35 mil você tem 20 mil de lucro, você teria 15% para pagar de imposto sobre isso quando vendesse, você consegue vender e não pagar absolutamente nada legalmente de imposto. Isso é uma baita vantagem para uma exchange nacional. Como eu falei, a exchange que eu utilizo para fazer isso é justamente a OKEx. E no exterior, além de eu ter menores taxas, né, em exchanges estrangeiras, então quando a gente compara as nacionais com as estrangeiras, a diferença é significativa nas taxas. Por exemplo, na Binance, que tem as menores taxas, como você pode observar, e a gente ainda tem aquelas vantagens que eu acabei de comentar no vídeo, você ainda pode usar vendas com prejuízo para abater de lucros futuros. Ou seja, todo prejuízo que você tem, quando você vende lá aquela altcoin que não andou, que andou ao contrário, aí você realiza aquele prejuízo, é até uma vantagem você realizar esse prejuízo, você vender, pegar esse prejuízo, acumular ele, para poder abater de lucros futuros. Ou seja, você teve R$1.000 de prejuízo em uma venda, quando você tiver R$1.000 de lucro, você utiliza aquele prejuízo para abater e não precisa pagar legalmente também nada de imposto. E isso você só consegue fazer em uma exchange internacional, uma estrangeira. Bom, agora me conta aqui nos comentários qual exchange você utiliza, se tem conta em mais de uma, se utiliza essa estratégia de ter uma nacional e uma estrangeira. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, porque eu dou sempre uma atenção, principalmente nas primeiras horas aqui, para as dúvidas de vocês. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.